Uma pergunta, seu Álvaro, ainda para puxar o outro lado. Exato. Seu Álvaro, bom. Seu Álvaro Tucano, nós estivemos, né, na aldeia Balaio. Não lembro o mês, foi em novembro. Acho que novembro, né? Do ano passado. Novembro nós estivemos lá, nós conhecemos a aldeia. E só aproveitar o gancho, né? Essa questão de religião, a questão dos pensamentos, do conhecimento, como é que isso tem uma interferência geral na vida do pessoal da aldeia específica, dos tucanos? Bem, Fernanda, né, você viu, junto com o Urandi e outros. Primeiro, né, para mais uma vez cumprimentar a grande equipe do Urandi, o melhor cientista brasileiro que vi com meus próprios olhos. Visitei hoje o Centro Tecnológico do Dakhla, que me fez lembrar do Amancoampo tucano, que chama-se o Eixo Universal. Me fez lembrar do grande espírito que criou o pensamento e o homem. E a vida aqui na Terra, através do assopro de Deus, caiu nas águas, no planeta Terra. Aí nos tornamos peixes, homens. E toda essa transformação do desenvolvimento da humanidade. E nós saímos um dia das águas com o corpo humano, nos multiplicamos no outro lado do mundo, que chama-se Wamandia, hoje Ásia. E nós não somos daqui, nossas origens são lá do outro lado do mundo. Por isso, nosso povo tem manchas roxas nas bundas, né? Somos diferentes que o Urandi, diferente que Fernanda. Eu sou de mancha branca, aliás, mancha roxa, né? Roxa. Então, essa é a nossa característica. E nós acreditamos no grande espírito que chama-se Umankunika, o criador do universo. Que este teve um filho e tem um filho que chama-se Yepawanka. Também ele criou a figura, o espírito feminino que chama-se Umankuniko, uma deusa universal, que nós conhecemos como Ingepário. Ele criou a Umankuniko, o espírito feminino, justamente para cuidar da nossa vida, nos deu a inteligência para a gente cuidar do mundo, tudo que nós temos de bom. Duétero é o nosso antigo homem da humanidade. Eu sou um dos descendentes desse Duétero, que chegamos nessa região há muitos anos atrás, antes do que os portugueses e outros espanhóis. E nós subimos aqui pela costa atlântica, subimos pelo rio do Amazonas, Solimões, Rio Negro, entramos também no Rio Branco. E hoje nós estamos no alto Rio Negro, chamado mais a Cabeça de Cachorro, região de Uapés, e Papuri, onde o nosso primeiro homem morreu, Duétero. Então a nossa história não é história de índio, é uma história verdadeira de um povo humano que chegou por aqui há muitos anos atrás. Por onde nós passamos, existem pegadas nos solos, nas pedras. Então, por exemplo, hoje é o tempo seco. Na boca do rio Uapés existe um lugar que chama-se Itapinima. Em tucano chama-se Horipa. Hori são símbolos, significados. Por onde o nosso barco de transformação passou, realizou uma grande festa. E eles tiveram muitas mirações de ayahuasca, cada um registrou o que viram. Esses riscos estão por lá. São os nossos documentos antigos. Bem na pedra de Itaraquá também tem um pé gigante, enorme, né? 1,70 m de comprimento do pé e um passo de 7 metros. Esse foi um camarada que mediu a metade do mundo, porque o nosso povo veio aqui para ficar metade do mundo. E nós estamos lá. Essas ciências também nos fez reconhecer mais informações que o mundo nos ensinou. Assim dominamos os conhecimentos sobre a botânica. Ensinamos os nossos filhos, né? Aprendemos com nossos avós, nossos pais, todos os nomes dos insetos, das plantas, das histórias antigas, e nós somos preservadores dessas informações. Quando não tinha padre, quando não tinha, para me dizer, a influência da colonização, o nosso mundo era mais saudável do que hoje. Era mais saudável, o que nós defendemos são coisas saudáveis de nossos antigos para nossos filhos. Porque os homens que são muito bem letrados, muitos universitários, a gente tem que dar parabéns, sim. Mas, por outro lado, tem algumas pessoas que são muito individualistas, não sabem falar nossas línguas, não sabem nossas tradições, estão perdidos. A educação trazida pelos missionários, no caso do Rio Negro, na década de 60 ou na década de 40, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, chegaram os missionários salesianos, foragidos das guerras, trouxeram influências negativas e proibiram os nossos filhos, nossos pais, a aprender as línguas tradicionais, os ritos de iniciação, através dos seus colégios internos. Eles ensinaram a ler e escrever os índios do Rio Negro, que somos muitos. Nesse sentido, também quero agradecer aos salesianos que nos ensinaram a ler e escrever. Eu estudei com os salesianos, aprendi a ler e escrever para defender o meu povo. Eu não aprendi para ser subalterno, subjugado pelos meus professores. O que sempre defendemos foi uma conversa direta e construtiva.
Mas só que esses missionários, à época, né, não aceitam nossas posições, nossas críticas. Eles não conhecem a nossa história, não comem a nossa comida, não casam. O padre não vi casado, hoje não sei se estão casados. Outros se casam, têm menos problemas. Trouxeram costumes estranhos. Trazem costumes estranhos e impõem leis estranhas que não estamos de acordo com os nossos antepassados, porque nós somos de conhecimentos antigos, de ordem patriarcal. Portanto, eu defendo aqui linhas antigas do meu povo. Nós somos Cumuã, que são os grandes curandeiros. Nós somos Yaiva, que são os grandes videntes. Essa formação que os padres missionários interferiram e nos proibiram, essa foi a ação católica. Meus antepassados, não sabendo falar português, apanharam dos comerciantes e dos padres. Mas em novembro de 80, em 27 de novembro, condenamos os salesianos pelos crimes de etnocídio. No Tribunal Internacional que aconteceu em Roterdã, aqui estou, que eu condenei os salesianos. Condenei o Estado brasileiro pela ditadura militar, que sempre são aliados, forçando os índios, uma palavra, a integrar para não integrar, que na verdade nos batizam, troca de nomes, nos dão muitas informações a gosto deles, nos introduzem heróis deles, heróis bíblicos, heróis políticos, e nós não conhecemos eles. Nós temos heróis próprios, nós temos territórios próprios. A todas as terras indígenas que nós defendemos, eu sou de Paricachoeira, eu venho de tradições milenares, de tradições poderosas, e nós defendemos sim a demarcação da terra, porque são as terras indígenas, são patrimônios da União, isto é, terra de todos os brasileiros. Nós defendemos a demarcação da terra à luz da Constituição brasileira. Foram os membros do Ministério da Defesa que demarcaram as terras indígenas. Não fomos nós, em sintonia, em consenso com as nossas comunidades. Também eu fui criador da FOIRNER, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, justamente para chamar meus parentes, que estávamos divididos como católicos e evangélicos. Tinha alguns parentes nossos evangélicos que sabiam ler ou decorar a Bíblia, que sabia de ponta a ponta a Bíblia de cor, mas não sabia escrever, nem fazer contas de aritmética. Isso nos deixou desse jeito. Hoje também existe interferência de certas pessoas, entre aspas, bondosas, que gostam de apoiar a questão indígena com bombom, com santinho, com faquinha, com espelho, ou então apresenta seus índiozinhos para o gringo ver, para as gringas verem, e nós não somos objetos papagaio das ONGs para sermos apresentados à opinião pública, e nós não dependemos da salvação das ONGs, e nós queremos a igualdade, o respeito no desenvolvimento e educação. Nós somos aqui nós somos cobradores das leis brasileiras. Então, quando o governante não está de acordo com os nossos interesses, nos deixa marginalizados, como você viu, Randy, com toda a sua equipe. Essa é a nossa realidade. Em mais de 850 comunidades espalhadas no Rio Negro, é daquele jeito, sem transporte, sem saúde, sem escola. Quando isso acontece no relatório, é tudo maravilha. O hino precisa, o hino precisa. Você viu a situação de luz que eu levei de São Gabriel até no quilômetro 100? Exato. Os postes quebrados, o fio de luz no chão, e o pessoal do Instituto Chico Mendes fazendo festa em cima de nossa pobreza. Então tem muita gente, certas pessoas das igrejas, das ONGs, que utilizam os bestas indígenas para viver numa boa e nos deixa numa situação delicada, enfrentando garimpeiros, malária, todo tipo de atraso, e podam as nossas vozes, fecham as nossas bocas, né? E aqui, Jurandir, você está me fazendo totalmente contrário. Me dá a oportunidade para eu falar para as instâncias nacional e internacional. Essa é a voz que nós queremos, uma liberdade plena, buscar parceiros justos, rápidos, conscientes para a construção de um mundo melhor, que sempre nós sonhamos. Sou brasileiro quanto Jurandir, sou pensador quanto os demais. Eu fui uma das lideranças mais antigas, eu estou aqui, fui defensor da Constituição brasileira que hoje está aí, conheci muitos líderes indígenas, conheço, esses novos não conheço sim, mas são frutos de trabalho, de nossos pensamentos antigos. Estar aqui nesse centro de pesquisa de Dáquila, para mim é um sonho realizado. Sempre defendi o melhor para o nosso mundo. Nós precisamos de trazer essas pesquisas antigas, porque sem dúvida essa pedra que vocês nos deram hoje é um fruto maravilhoso do trabalho físico e espiritual. Eu sou ayahuasqueiro, eu sou rabezeiro. Quando nós tomamos ayahuasca, nós falamos com o Eterno Pai, com Jesus, com os anjos, com nossos antepassados, e por onde passamos, nós levamos a mensagem de paz. Eu quero estar junto com você, Urandir, com essa dignidade. Não tenho vaidade, não somos vaidosos, não fomos treinados para roubar, não é assim não. Nós estamos aqui para construir um mundo melhor. Parabéns. Obrigado, obrigado. Muito bom, boa reflexão, muitas informações que clareiam a nossa mente, clareiam o conhecimento, né, que ajuda realmente a ver a realidade como realmente é. Por isso, essa live, né, quase um programa, com o título, né, Voz
das etnias, justamente para falar mesmo, para trazer à tona aquilo que não conhecemos, que o mundo não sabe, que o Brasil não sabe, talvez até a própria liderança brasileira, os próprios políticos, os governos, talvez não saiba de tudo o que acontece, né? Então, estamos aqui realmente para trazer isso à tona e divulgar, não só aqui no Brasil, que está sendo divulgado também em diversos países, né? Então, já ontem mesmo, hoje, nós recebemos até o agradecimento de algumas pessoas da Eslovênia, Estados Unidos, vários países da Europa, da América Latina aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina e outros países mais, e também do outro lado do mundo, até de países asiáticos também. Então, assim, a live, o nosso canal está alcançando diversos países e temos parceiros lá. E estão muito gratos por vocês trazerem também o lado real da situação em que vocês vivem, né? Muitas coisas não sabíamos, foi surpresa, tivemos informações que chocaram, né, a população brasileira, chocaram o grupo, né? Então, por isso que nos dá mais força ainda a continuar. Nós não estamos aqui fazendo uma guerra contra o sistema, não. Nós queremos que o sistema realmente reconheça ou se ajuste de uma maneira que seja bom mutuamente para ambas as partes, e não só para eles, né? Então isso é muito importante, e suas palavras aí trouxe à tona realmente essa clareza que faltava para que as pessoas tivessem um entendimento melhor do que realmente hoje sabemos como etnias. Como diminuir a distância para estudar? Isso aí nós vamos ter que discutir, né, Urandir, com seus amigos. O que a gente quer é que nós possamos levar a nossa comunicação muito rápida através de comunicação digital. Nossos filhos que estão lá nas comunidades, no outro dia, estavam defendendo uma universidade digital para acompanhar o que diz a Unip. Eles querem uma universidade a longa distância, porque nossos filhos não tendo apoio, não tendo dinheiro para comer, para pagar aluguel, para comprar outras coisas na cidade, desistem e voltam nas suas comunidades, ficam muito deprimidos, se entregam ao alcoolismo e muitos deles se suicidam. Estas coisas, os mercenários e outros apoiadores de índio não veem no Rio Negro. Isso deve ser dito. Exatamente. O que é do padre, o que é dos militares, dos padres, não temos nada. Isso deve ser dito. Nós fizemos muitas reclamações ao Estado brasileiro. Fazer pedido de agitar os hospitais, transporte e outros melhoramentos, nós não fomos atendidos. Isso deve ser dito. Nós pensávamos que, sendo brasileiros, nós poderíamos ser bem recebidos pelos governantes, pelo Congresso Nacional, e até hoje nós fomos abandonados pelas autoridades brasileiras. Isso deve ser dito. Então, quando nós somos esquecidos pelo próprio Estado, aparecem as ONGs, aí vem mais outras enrolações, estamos enrolados, enganados. E você não, meu irmão, você está nos salvando. Eu vou falar isso com muita dignidade. Eu sou desse jeito, doe quem doer. Como você fala assim, né, com muita clareza, você parece que nem eu, acho que nós estamos com o meu pensamento. No caso do Rio Negro, quero dizer aqui, né, a vocês que estão assistindo, existem 12 quartéis que nós ajudamos a construir para servir as nossas famílias, nossos filhos. 70% dos militares que se encontram nos quartéis são índios. São meus netos, são meus sobrinhos, minhas netas. Isso não faz mal ao índio. Tem muitas pessoas que estão estudando em Manaus ou espalhadas pelo país. Isso não faz mal ao índio. E nós queremos mais, né? Como eu falei, isso não faz mal ao índio. Mas tem certas pessoas, para certas pessoas que não gostam do índio, o índio não precisa de luz, o índio não precisa de estudo, o índio está muito bem, que coisa nenhuma. Então essas pessoas que querem nos manter no reduto, não serve para mim nem para os outros. O Brasil tem a sua família enorme. Uma das famílias é a nossa. Nós sempre aspiramos por um mundo melhor. Quando eu estou aqui nesse centro aqui, meu grande sonho é que um dia alguém da nossa região, ou indígena, venha trazer aqui contribuições para as grandes pesquisas, para o desenvolvimento do nosso país. Isso que nós pensamos. Lá no Rio Negro nós temos padres, pastores, pastoras e outros. Eles aprenderam com muito sacrifício, parabéns a eles. Do outro lado, nós existimos, que mantemos as tradições milenares. De vez em quando, dependendo do assunto, entra em choque conosco. Essas pessoas que defendem os conhecimentos estão de parabéns, mas que estes não expressam pelas tradições que nós conservamos. Por isso nós defendemos as tradições milenares. As lideranças tradicionais, nós não estamos aqui para dizer o que o partido quer, o que uma ONG quer. O que nós queremos de futuro é para nós ideal. Exatamente. Nós buscamos a liberdade. E você nos dá a liberdade aqui, Urandir, com toda a sua equipe. Trouxe meus sobrinhos aqui. É a nova geração. Exato. E eles precisam de respeito, de amor. Senão eles vão ficar que nem eu. Eu passei fome, eu sei o que é fome, o que é ser humilhado. Tem muita gente que não gosta de índio. Eu já fui muitas vezes expulso das mesas da reunião da FUNAI, dizendo que eu não era liderança, quando na verdade sou liderança. Eu sou liderança de fato. Eu não sou liderança de certas pessoas que vivem nos escritórios, pedindo esmola para serem chefes, impostos. Não. Eu não sou assim. Nós não somos assim, líderes criados pelas igrejas e pelas ONGs. Nós não. Nós batemos firme e nós estamos com vocês, falando a verdade. Doe a quem doe. Isso. Nós estivemos numa live, participei de uma live em 2019, com o governo passado, presidente passado, colocamos justamente essa realidade que nós, os povos indígenas, precisávamos.
Quais eram os pontos? A nossa liberdade. A gente falou da liberdade de uma forma ampla, né? A questão do usufruto das nossas terras, de todas as formas. E após a live, eu acho que o senhor já passou por isso. Sofri ameaças, porque eu estaria de comum acordo com o então presidente da República, entregando a Amazônia para a sociedade não indígena. Há uma distorção da pauta que a gente defende, que é para o mal. E a gente sabe, quem entrega a Amazônia brasileira não são os caciques. O que eu tenho na minha mente foi confirmado pelo homem que já luta há bastante tempo. Então, posso dizer que aqui eu não estou errado. Todo o processo de exclusão, todo o processo de colocar líderes que defendem o desenvolvimento e o progresso do seu povo é colocado como vilão. E os verdadeiros vilões se saem como os mocinhos. Então, nada mudou, cacique Álvaro. A mesma linhagem de pensamento que na época dele vinha, até hoje existe. Por que é que a gente não consegue alcançar o nosso objetivo? Digo aqui para os líderes que ontem participaram, que tiveram aqui nesse bate-papo, eu analiso o papel do Estado brasileiro da seguinte forma. Eles chegaram aqui, ocuparam as terras, e a gente está brigando, eu digo a gente, eu estou generalizando todo o povo que luta por um pedaço de território. É como se eu chegasse na sua casa, lhe expulsasse da sua casa, e eu lhe entregasse um pedacinho do quintal, fizesse um barraco de lona para você morar. Então, o Estado brasileiro, ele tem uma dívida com a sociedade indígena, que deveria ser o inverso. Quem deveria dizer, eu quero a minha terra de tantos a tantos, não era o Estado brasileiro que deveria dizer. Quem deveria dizer é o povo indígena, porque aqui já estavam. E aí vem essa questão de uma luta por um pedaço de chão, que há algumas décadas, certamente, vocês já estão batalhando. E quando vai no campo das políticas públicas, não é diferente. Não é diferente. O povo indígena, hoje, nesse momento, nessa atualidade, nós não temos. Vou citar um exemplo aqui. Diferentemente dos não indígenas, que possuem título de terra, que vão pegar um financiamento num órgão, numa instituição, para investir, para melhorar a sua vida, o indígena não pode chegar numa instituição que hoje no mundo capitalista dependemos de dinheiro. Eu não posso chegar com um título de terra e dar garantia para o banco, porque quem tem dinheiro é banco. Por isso mesmo que nós, de Roraima, nós defendemos a regulamentação da mineração. Por quê? Porque ele é uma fonte que a gente tem debaixo dos pés, que a gente poderia muito bem usufruir disso para melhorar a qualidade de vida do povo. Aí entra a questão da saúde, da educação. Nós teríamos essa liberdade para a gente fazer o que quiser, não ficar debaixo das regras, das leis do Estado brasileiro. Até porque, qual foi a liderança indígena que assinou a Constituição do Brasil? Quem foi que concordou com isso? Porque é muito fácil para o Estado brasileiro chegar na América, falo isso no tempo de colonização, e simplesmente tirar um povo de suas terras naquela época. Eu tenho o entendimento que, aí sim, era terra dos povos primitivos. Porque, como é que era? Porque o índio, ele não tem fronteira. Ele não tem fronteira. Existe um respeito, ou sempre existe um respeito, às limitações de terra, mas não havia, como hoje, demarcado, homologado, terra de tantos hectares. Não há, hoje há limites, mas antes não havia limites. Então, no mínimo, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer, que é justamente cumprir com o seu papel. Hoje nós estamos participando desse bate-papo, colocando a situação nossa, do povo indígena brasileiro, e buscando uma forma, buscando uma saída, para que a gente possa sair dessa situação, que é a própria vivência do povo, como é a nossa vida, melhorar nossa alimentação, adquirir bens materiais, que hoje para nós não é luxo, mas é necessidade, mas o Estado brasileiro não vê assim. Eles criaram uma legislação para impedir o povo se desenvolver, que é justamente essa simplicidade de uma liderança. Por isso eu disse, é confundida com uma certa ignorância. Ou seja, não, ele é da mata, ele continua na mata, ele está feliz por lá, é assim que ele vai viver. Mas eles falam pelos povos indígenas, e deveria ser ao contrário. É o povo que deveria dizer, eu estou feliz assim, ou não estou feliz assim. E aí a reclamação vem à tona, e muitas vezes a sua observação foi muito importante, quando diz assim, talvez o governo não sabe o que está acontecendo. E realmente, pode ser que não saiba, mas não sabe porque não quer. E muitas vezes faz vista grossa para a situação do povo
indígena. Exatamente. É isso aí Bom, que deu para perceber. Tem um amigo nosso que fala, né, que a gente tem que buscar conhecimento, não é isso? Conhecimento. E não esperar o conhecimento chegar até nós. Exatamente. Né? Busquem conhecimento. Exato. Então nós estamos todos juntos aqui, facilitando que as pessoas que queiram buscar conhecimento saibam também aonde buscar.